Boa noite. Hoje a gente começa, então, o inconsciente de Freud. A primeira parte, né? Hoje vamos ler, acho que é feito mais umas 5, 6 reuniões dessas, a gente termina, um pouquinho mais, talvez. Tá bom? Então vamos lá, então. Qualquer dúvida, só falar, não entendi, vamos discutindo as coisas, só levantar a mão, mandar no chat, tá bom? Tá bom. Aprendemos com a psicanálise que a essência do processo de repressão não consiste em eliminar, anular a ideia que representa o instinto, mas impedir que ela se torne consciente. Dizemos então que se acha em estado de inconsciente, e podemos oferecer boas provas de que também inconscientemente ela pode produzir efeitos, inclusive aqueles que afinal atingem a consciência. Tudo que é reprimido tende a permanecer inconsciente, mas constatamos logo de início que o reprimido não cobre tudo que é inconsciente. O inconsciente tem um âmbito maior. O reprimido é uma parte do inconsciente. Já temos aqui um assunto interessante, né? Essa questão de repressão, né? De que forma podemos chegar ao conhecimento do inconsciente? É claro que o conhecemos apenas enquanto consciente. Depois que experimentou uma transposição ou tradução em algo consciente, diariamente, o trabalho psicanalítico nos traz a experiência de que é possível uma tal tradução. Isso requer que, analisando, supere determinadas resistências, as mesmas que outra hora, rejeitando do consciente, transformar um dado material em reprimido. 1. Justificação do inconsciente. O direito de supor uma psique inconsciente e de trabalhar cientificamente com essa hipótese nos é contestado de muitos lados. A isso podemos replicar que a suposição do inconsciente é necessária e legítima, e que possuímos várias provas da existência do inconsciente. Ela é necessária porque os dados da consciência têm muitas lacunas, tanto em pessoas sadias como em doentes. Verificam-se com frequência atos psíquicos que pressupõem, para sua explicação, outros atos que a consciência não dá testemunho. Esses atos não são apenas as ações falhas e os sonhos dos indivíduos sadios e tudo que é chamado de sintomas e fenômenos obsessivos na psique dos doentes. Nossa experiência cotidiana, mais pessoal, nos familiariza com pensamentos espontâneos cuja origem não conhecemos, e com resultados intelectuais cuja elaboração permanece oculta para nós. Todos esses atos conscientes permanecem conexos, incompreensíveis, se insistimos na pretensão de que, através da consciência, experimentamos tudo o que nos sucede em matéria de atos psíquicos, mas se escreve uma coerência demonstrável se neles interpolarmos os atos inconscientes inferidos. Um ganho em sentido e coerência é motivo plenamente justificado para irmos além da experiência imediata. Se, além disso, pudermos identificar sobre a hipótese do inconsciente uma prática bem-sucedida, mediante a qual influímos no curso dos processos conscientes, teremos nesse sucesso uma prova indiscutível da existência daqueles supostos. Então, será preciso adotar o ponto de vista de que que é uma pretensão insustentável, exigir que tudo o que sucede na psique teria de se tornar conhecido também para a consciência. Podemos avançar um pouco e alegar em favor de um estado psíquico inconsciente que a cada instante a consciência abrange apenas um conteúdo mínimo, de sorte que a maior parte do que denominamos conhecimento consciente deve, de qualquer maneira, achar-se em estado de latência por longos períodos de tempo, ou seja, em um estado de inconsciência psíquica. Contradizer o inconsciente seria, em vista de toda a nossa lembrança latente, algo inteiramente inconcebível. Deparamos, em seguida, com a objeção de que essas recordações latentes já não podem ser chamadas de psíquicas, mas correspondem a vestígios de processos somáticos, a partir dos quais o psíquico pode novamente surgir. Não é difícil replicar que a lembrança latente é, pelo contrário, um indubitável resto de um processo psíquico. Mais importante, porém, é ter claro que a objeção se baseia na equiparação tácita, mas de antemão estabelecida, do consciente ao psíquico. Tal equiparação é
ou um petitio principio, que não admite questionar se tudo psíquico tem de ser também consciente, ou um caso de convenção de nomenclatura. Tendo esse segundo caráter, ela é naturalmente irrefutável, como toda convenção. Resta então perguntar se ela é útil e adequada o bastante para que tenhamos de aceitá-la. Podemos responder que a identificação convencional entre o psíquico e o consciente é totalmente inadequada. Ela rompe as continuidades psíquicas no princípio das insolúveis dificuldades. O 5, que é o Bedeu, ele fica bem perto dessa linha defensiva, depois eu falo mais. Boa noite, Daniel, tudo bem? Bote um pouco mais atrás dele, evolução pro capote tá pela direita. Capote ajeita, pé direito, o cruzamento dele vai em cima. Ixi, o Daniel saiu. Precipita nas insolúveis dificuldades do paralelismo psicofísico. Fica aberta a crítica de superestimar, sem fundamentação razoável, o papel da consciência, e que nos obriga a deixar o âmbito da pesquisa psicológica, sem nos trazer compensação de outros campos. De todo modo, é claro que essa questão de saber se o incontestável estados latentes da vida psíquica devem ser concebidos como estados psíquicos inconscientes ou como físicos, ameaça redundar numa disputa de palavra. Daí será aconselhável pôr em primeiro plano aquilo que sabemos com certeza sobre a natureza desse estado. Quanto à sua característica física, eles não são completamente inacessíveis. Nenhuma concepção fisiológica, nenhum processo químico pode nos dar ideia da sua essência. É interessante, né, pensar aqui, não sei se você concorda comigo, Donice, que naquela época eu já entendi que tinham certas coisas que já não tem como se explicar pelo processo fisiológico, bioquímico, por testes comuns, né? Teria que estender mais a medicina e além disso, né? Não só nessa parte de testes físicos, né? Por outro lado, se verifica que eles mantêm o mais amplo contato com os processos psíquicos conscientes. Mediante um certo trabalho, pode-se transformar neles, serem substituídos por eles, e se deixam descrever com todas as categorias que aplicamos aos atos anímicos conscientes, tais como a repressão, decisão, aspiração e etc. Mais ainda, de muitos desses estados devemos dizer que se diferenciam dos conscientes apenas pela falta de consciência. Logo, não hesitaremos em tratá-los como objeto de investigação psicológica, em íntimas relações com os atos anímicos conscientes. A tenaz rejeição do caráter psíquico dos atos anímicos latentes se explica pelo fato de a maioria dos fenômenos considerados não haver se tornado objeto de estudo fora da psicanálise. Quem não conhece os fatos patológicos vê como causas casuais os lapsos das pessoas normais e se limita à velha sabedoria de que os sonhos são espumas. Holmes se Holmes. Precisa apenas negligenciar mais alguns enigmas da psicologia, da consciência, para se poupar a hipótese de uma atividade anímica inconsciente. As experiências hipnóticas, aliás, especialmente a sugestão pós-hipnótica, demonstram desse modo tangível a existência de maneira de operar do inconsciente psíquico antes mesmo da época da psicanálise. Mais um trechinho interessante, né? A hipótese do inconsciente é também inteiramente legítima, na medida em que, ao adotá-la, não nos afastamos um passo da maneira de pensar que para nós é habitual e tida como correta. A consciência proporciona a cada um de nós apenas o conhecimento dos próprios estados da alma. Que um outro ser humano tenha consciência é uma conclusão que se tira pela analogia, com base nas manifestações e nos atos que percebemos desse outro. Para nos tornar compreensível o seu comportamento, psicologicamente mais correto, seria talvez afirmar que sem a maior reflexão nós atribuímos
a cada outro indivíduo nossa própria constituição e também nossa consciência, e que tal identificação é o pressuposto de nossa compreensão. Essa conclusão, ou identificação, foi outra hora estendida pelo eu, aos outros seres humanos, animais, plantas, as coisas inanimadas e a totalidade do mundo, e se revelou útil enquanto similitude com o eu individual. Foi preponderante, mas tornou-se menos confiável à medida que o outro se distanciou do eu. Atualmente, nossa reflexão crítica já é insegura quanto à consciência dos animais. Recusa-se a admiti-la nas plantas e deixa para o misticismo a hipótese de uma consciência do que é inanimado. Mas também, onde a tendência original, a identificação, passou pelo exame crítico, no caso de o outro ser um ser humano próximo. A suposição de uma consciência baseia-se numa inferência e não pode partilhar a imediata certeza de nossa própria consciência. Ora, a psicanálise exige apenas que esse método de inferência se volte também para a própria pessoa, algo para o qual não existe, claro, uma tendência constitucional. Assim fazendo, será preciso dizer que todos os atos e manifestações que em mim percebo e que não se liga ao restante da minha vida psíquica têm de ser julgadas como pertencentes a uma outra pessoa e devem achar esclarecimento por uma vida anímica que se atribui a essa pessoa. A experiência também mostra que sabemos interpretar nos outros, isto é, integrar no seu contexto anímico, os mesmos atos a que negamos reconhecimento psíquico em nossa própria pessoa. Evidentemente, um obstáculo especial desvia a nossa investigação da própria pessoa, impedindo que realmente a conheçamos. Tudo em ordem, Vanessa? Tudo tranquilo? Tudo bem. Tô. Esse método de inferência, aplicado sobre a própria pessoa, apesar da oposição interna, não leva à descoberta do inconsciente, mas sim mais corretamente, a suposição de uma segunda consciência que em minha pessoa se acha unida com a que me é conhecida. Mas nisso a crítica tem justa oportunidade de fazer objeções. Primeiro, uma consciência da qual o próprio portador nada sabe é algo diferente de uma consciência alheia. E pode-se perguntar se de uma tal consciência, a que falta a mais importante característica merece de fato uma discussão. Quem se rebelou contra a hipótese de uma psique consciente não ficará satisfeita em trocá-lo por uma consciência inconsciente. Em segundo lugar, a análise indica que cada um dos processos anímicos latentes que inferimos goza de um alto grau de independência, como se não estivesse ligado em ligação com os demais e nada soubesse deles. Devemos então estar preparados para supor em nós uma segunda consciência, mas também uma terceira, quarta, talvez uma série interminável de estados de consciências, todos desconhecidos para nós e entre si. Em terceiro lugar, vem como argumento de maior peso a consideração de que, através das pesquisas analíticas, sabemos que uma parte desse processo latente possui características e peculiaridades que nos parecem estranhas, mesmo incríveis, e que encontrariam diretamente os atributos da consciência que nos são conhecidos. Assim, teremos razão para modificar a inferência sobre nossa própria pessoa. Ela não demonstra uma segunda consciência em nós, mas sim a existência de atos psíquicos privados de consciência. Também a designação de subconsciência, doble consciência, cisão da consciência, nada provam contra a nossa concepção. Eles podem ser descritos de maneira mais pertinente como o caso de cisão da atividade anímica em dois grupos, sendo que então a mesma consciência volta-se alternadamente para um ou para outro. Subconsciência. Na psicanálise, só nos resta declarar os processos anímicos em si como inconscientes e comparar sua percepção pela consciência à percepção do mundo externo pelos órgãos dos sentidos. Esperamos, inclusive, que essa comparação seja proveitosa para o nosso conhecimento.
A suposição psicanalítica da atividade anímica inconsciente nos parece, por um lado, um desenvolvimento ulterior do animismo primitivo, que em tudo nos faziam ver imagens fiéis de nossa consciência, e, por outro lado, o prosseguimento da retificação, empreendida por Kant, de nosso modo de conceber a percepção externa. Assim como Kant nos alertou para não ignorar o condicionamento subjetivo de nossas percepções e não tomá-la como idêntica ao percebido com cognoscível. A psicanálise adverte para não se colocar a percepção pela consciência no lugar do processo psico-inconsciente, que é o objeto dessa percepção. Tal como o físico, também o psíquico não precisa na realidade ser como nos aparece, mas teremos a satisfação de verificar que a retificação da percepção interna não apresenta dificuldade tão grande como da externa, que é o objeto interno é menos incognoscível que o mundo exterior. Segundo, 2. A pluralidade dos sentidos do inconsciente e o ponto de vista topológico. Antes de prosseguir, constatemos o fato importante e também embaraçoso de que a inconsciência é apenas um traço distintivo do psíquico, que de modo algum basta para sua caracterização. Existem atos psíquicos de valor bem diversos, que, no entanto, coincidem nas características dos seres inconscientes. Por um lado, o inconsciente abrange atos que são apenas latentes, temporariamente conscientes, mas que de resto não se diferenciam em nada dos conscientes. E por outro lado, processos como os reprimidos, que caso se tornassem conscientes, constatariam de maneira mais crua com os restantes conscientes. Para pôr fim a todo o mal entendido, seria bom abster totalmente na descrição dos variados atos psíquicos, de fato a serem conscientes ou inconscientes, classificá-los apenas segundo suas relações com os instintos e metas. Segundo sua composição e inclusão nos sistemas psíquicos superpostos, uns aos outros, mas isso é impraticável por razões diversas, e assim não podemos escapar à ambiguidade de utilizar os termos consciente e inconsciente, ora no sentido descritivo, ora sistemático, quando então significam inclusão em determinados sistemas e possam certos atributos. Poderíamos também fazer a tentativa de evitar a confusão designando os sistemas psico-reconhecidos com nomes tomados arbitrariamente, que não aludissem à qualidade de ser consciente. Mas seríamos antes que justificar em que baseamos a diferenciação dos sistemas, e nisso não poderíamos contornar a qualidade de ser consciente, pois ela constitui o ponto de partida de todas as nossas investigações. Talvez possamos buscar socorro na sugestão de ao menos na escrita substituir consciência pelas abreviações CIS e inconsciência por X, ao usar as duas palavras no sentido sistemático. De maneira positiva, enunciamos agora, como resultado da psicanálise, que um ato psíquico passa geralmente por duas fases em relação ao seu estado, entre as quais se coloca uma espécie de exame, censura. Na primeira fase, ele é inconsciente e pertence ao sistema X. Se no exame ele é rejeitado pela censura, não consegue passar para a segunda fase, então ele é reprimido e tem que permanecer inconsciente. Saindo-se bem no exame, porém, ele entra na segunda fase e participa do segundo sistema, que denominamos PSIS. Ó, já começa um processinho aqui, né? Mas essa participação não chega a determinar inequivocadamente as suas relações com a consciência. Ela ainda não é consciência, mas é capaz de consciência, na expressão de Bauer. Isto é, pode então, dadas certas condições, tornar-se objeto da consciência sem maior resistência. Tendo em vista essa capacidade de consciência, chamamos o sistema XIS também de pré-consciente. O pré-consciente já ido também. Se ocorrer
que também o torna-se consciente do pré-consciente, seja codeterminado por uma certa censura, então discriminaremos de modo mais rigoroso o sistema psíquicos e psis. Por enquanto, basta ter em mente que o sistema psíquico partilha das propriedades do sistema psis, e que censura rigorosa cumpre esse papel na passagem do X para o psíquis, psíquis, sei lá como é que fala. Ao admitir esses dois ou três sistemas psíquicos, a psicanálise distanciou-se mais um passo da psicologia descritiva da consciência, atribuindo-se uma nova colocação de problema e um novo conteúdo. Até então, ela se diferenciava da psicologia, sobretudo pela concepção dinâmica dos processos anímicos. Agora ele pretende considerar a topologia da psique e indicar acerca de um ato psíquico qualquer no interior de qual sistema ou entre quais sistemas ele se passa. Em virtude desse empenho, deram-lhe também o nome de psicologia das profundezas. Veremos que ela pode enriquecer-se ainda com uma outra perspectiva. Conheci esse nome, Vinícius? Psicologia das profundezas? Boa noite, Cristiane. Vamos lá, então. Tudo bem, Cristiane? Fique à vontade para perguntar, tá bom? A gente está aqui lendo o inconsciente. Estamos aqui discutindo um pouco sobre essa coisa da psicologia da profundeza, tá bom? Fique à vontade para mandar mensagem aqui no chat, abrir o microfone, tá bom? Se vamos lidar seriamente com uma topologia dos atos anímicos, temos que dirigir nosso interesse para uma dúvida que se apresenta nesse ponto. Se um ato psíquico, limitemos-nos aqui a um que tem a natureza de uma ideia, é transposto do sistema X para o sistema X. Devemos supor que essa transposição se liga numa nova fixação, como que um segundo registro da ideia em questão, que então pode estar contido também numa nova localidade psíquica, e junto ao qual continua a existir o registro inconsciente original. Devemos, então, acreditar que a transposição consiste numa mudança de estado que se produz no mesmo material e na mesma localidade? Essa questão pode parecer abstrusa, mas tem de ser levantada. Se quisermos formar da topologia psíquica, da dimensão psíquica profunda, uma ideia mais definida. Ela é difícil porque ultrapassa o puramente psicológico e toca nas relações entre o aparelho psíquico e a anatomia. Sabemos, de modo pouco preciso, que tais relações existem, um inabalável resultado de pesquisa e que a atividade anímica se encontra mais ligada à função do cérebro que qualquer outro órgão. Um pouco adiante, não se sabe quanto, leva-nos à descoberta da importância desigual das partes do cérebro e suas relações especiais com determinadas partes do corpo e atividades espirituais. Mas fracassaram radicalmente todas as tentativas de, a partir disso, encontrar uma localização para o processo anímico. Todos os esforços de pensar nas ideias como se fossem armazenadas em célula nervosa e nas excitações como se vagassem pela fibra dos nervos. O mesmo destino estaria reservado para uma teoria que, digamos, acreditasse conhecer no córtex cerebral o lugar anatômico do sistema X, da atividade psíquica consciente, e quisesse localizar os processos inconscientes nas zonas subcorticais do cérebro. Aqui se abre uma lacuna que no momento não pode ser preenchida, e tampouco é tarefa da psicologia preenchê-la. Provisoriamente, nossa topologia psíquica nada tem a ver com a anatomia. Ela se refere a regiões do aparelho psíquico onde quer que se situe no corpo e não a locais anatômicos. Nesse aspecto, nosso trabalho é livre. Então, ele pode proceder de acordo com suas próprias necessidades. Também será útil lembrar que nossas hipóteses reivindicam apenas, em princípio, o valor de ilustrações.
A primeira das duas possibilidades consideradas, a de que a fase X das ideias, a ideia significa um novo registro da mesma, encontrável em outro lugar, é indubitavelmente a mais grosseira delas, mas também a mais cômoda. A segunda hipótese de uma mudança de estado apenas funcional é de antemão a mais provável, mas é menos plástica, mais difícil de manipular. Ligada à primeira, a hipótese topográfica acha-se aquela de uma separação topográfica do sistema X, e a possibilidade de uma ideia existir simultaneamente em dois lugares do aparelho psíquico, e mesmo de que, não sendo inibida pela censura, avance regularmente de um lugar para o outro, eventualmente sem perder o seu primeiro assento ou registro. Isso talvez pareça estranho, mas pode se apoiar em impressões da prática psicanalítica. Se comunicarmos um paciente uma ideia que ele reprimiu num dado momento e que descobrimos no primeiro instante isto, nada muda em seu estado psíquico. Principalmente, não suprime a repressão nem desfaz sua consequência, como talvez se esperasse de fato da ideia antes consciente haver se tornado consciente. Pelo contrário, de início obteremos não só uma nova rejeição de ideia reprimida, mas agora o paciente tem de fato a mesma ideia em dupla forma, em lugares diferentes do aparelho psíquico. Primeiro tem a lembrança consciente do traço auditivo da ideia, através da comunicação, e também traz consigo, como sabemos com certeza, a memória inconsciente do vivido, em sua forma anterior. Na realidade, a repressão não é suprimida enquanto a ideia é consciente. Após a superação das resistências, não entrou em ligação com o traço da memória consciente. Apenas tornando consciente, essa última alcança o êxito. Assim, pareceria demonstrado, para a consideração superficial, que ideias conscientes e inconscientes são registros diferentes, topograficamente separados do mesmo conteúdo. Mas uma reflexão posterior mostra que é apenas aparente a identidade entre as comunicação e a lembrança reprimida do paciente. Ter ouvido e ter vivido são coisas bem diversas em sua natureza psicológica, mesmo quando têm o mesmo conteúdo. Perguntas, questões? Nada ainda? Portanto, no momento, não somos capazes de decidir entre as duas possibilidades discutidas. Talvez ainda encontremos fatores que façam tender ao balanço para uma ideia, uma delas. Talvez nos aguarde a descoberta de que nossa colocação do problema foi insatisfatória e que a decisão entre a ideia consciente e inconsciente deve ser determinada do modo inteiramente diverso. 3. Sentimentos inconscientes. Restringimos a discussão anterior às ideias e agora podemos lançar uma nova questão, cuja resposta contribuirá para esclarecer nossos pontos de vista teóricos. Dissemos que existem ideias conscientes e inconscientes, mas haveria também impulsos, sentimentos, percepções inconscientes, ou nesse caso, combinações assim não faria sentido? De fato. Creio que a oposição do inconsciente e inconsciente não se aplica aos instintos. O instinto não pode jamais se tornar objeto da consciência, apenas a ideia que o representa. Mas também no consciente ele não pode ser representado senão pela ideia. Se o instinto não se pertence a uma ideia ou não aparecesse como um estado afetivo, nada poderíamos saber sobre ele. Mas se, no entanto, falamos de um impulso inconsciente ou impulso reprimido, trata-se de uma inócua negligência da expressão. Só podemos estar nos referindo a um impulso cujo representante de ativo é inconsciente, pois outras coisas não poderiam entrar em consideração. Deveríamos pensar que a resposta à questão sobre os afetos, sentimentos, sensações inconscientes é igualmente fácil, pois é da natureza de um sentimento que ele seja sentido, isto é, que se torne conhecido da consciência. A possibilidade de consciência se excluiria
totalmente no caso de sentimentos, sensações, afeto. Mas na prática psicanalítica, estamos acostumados a falar de amor, ódio, raiva, etc. Inconscientes, e vemos como inevitável até mesmo a insólita junção consciência de culpa inconsciente, ou paradoxal angústia inconsciente. Esse modo de falar tem maior significado do que no caso do instinto consciente. Aqui, a coisa é realmente outra. Pode, primeiramente, suceder que o impulso afetivo emocional seja percebido, mas de forma equivocada. Ele é obrigado, devido à repressão de sua verdadeira representação, a unir-se com outra ideia e passar a ter sido, pela consciência, como manifestação dessa última. Se restabelecemos o vínculo correto, chamamos o impulso afetivo original do inconsciente. Embora seu afeto jamais tenha sido inconsciente, apenas sua ideia sucumbiu à repressão. O uso da expressão afeto inconsciente ou emoção inconsciente remete a distinções dos fatos quantitativos, do impulso instintual, em consequência da repressão. Ver ensaio sobre a repressão. Sabemos que esse destino pode ser três. O afeto continua como é, no todo ou em parte, ou se transforma numa montante de afeto qualitativamente diferente, sobretudo em angústia, ou é suprimido, ou seja, seu desenvolvimento é interrompido. É talvez mais fácil estudar essas possibilidades no trabalho do sonho do que na neurose. Sabemos, além disso, que a supressão do desenvolvimento do afeto é o verdadeiro objetivo da repressão, e que o trabalho dessa permanece inconcluso se esse objetivo não é alcançado. Em todos os casos em que a repressão consegue inibir o desenvolvimento do afeto, chamamos de inconsciente os afetos que restauramos ao corrigir o trabalho de repressão. Assim, não se pode negar a coerência desse modo de falar, mas existe, em relação à ideia inconsciente, a importante diferença de que está. Após a repressão, continua existindo como formação real no sistema X, enquanto ao afeto inconsciente corresponde, no mesmo lugar, apenas uma possibilidade incipiente que não pode se desenvolver, que não pode se desenvolver. A rigor, embora esse modo de falar continue sendo irrepreensível, não existe afetos inconscientes, tal como existem ideias inconscientes. Mas bem pode haver no sistema X formação afetiva, como outras tornam-se conscientes. Toda a diferença vem de que a ideia são investimentos, de traços mnemônicos no fundo, enquanto os afetos e sentimentos correspondem ao processo de descarga, cujas expressões finais são percebidas como sensação. No estado atual do nosso conhecimento dos afetos e sentimentos, não somos capazes de definir essa diferença de modo claro. Boa noite, Vitor, tudo bom? Oi, Tudo bem? oi, tudo bem? Como vai? Tudo ótimo. Primeira vez na reunião? Primeira vez. Eu vou Opa. mandar para o grupo de literatura da minha faculdade. Ah, Posso? Tem e pessoal daí? da minha que eu faço pós em literatura brasileira na UERJ. Aí tem a galerinha que gosta muito de literatura. Ah, que legal. A gente está estudando a obra O Inconsciente, tá? Do Freud. E daí, qualquer coisa você fala. A gente está gravando também essa reunião, tá bom? Se quiser depois mandar para o pessoal, para eles entenderem como funciona, né? Tá bom? Tá bom, obrigado. Opa. A constatação do que a repressão pode impedir que o impulso instintual se transforme em exteriorização de afeto é de especial interesse para nós. Mostra-nos que o sistema psíquico normalmente governa tanto a afetividade como o acesso à motilidade e realça o valor da repressão, indicando entre as consequências desta
Não só que ela mantém algo longe da consciência, mas que também impede o desenvolvimento do afeto e o desencadeamento da atividade muscular. Também é possível dizer, de modo inverso, que na medida em que o sistema psíquico controla a afetividade e a motilidade, chamamos de normal o estado psíquico do indivíduo. No entanto, há uma inegável diferença na relação entre o sistema dominante e as duas ações vizinhas de descarga. Enquanto o domínio psíquico sobre a motilidade voluntária é firmemente estabelecido, resiste regularmente ao assalto da neurose e apenas na psicose desmorona. O controle do desenvolvimento dos afetos pelo psíquico é menos firme. Mesmo no interior da vida normal, percebe-se uma constante luta entre o sistema psíquico e pela primazia sobre a afetividade. Certas esferas da influência delimitam umas às outras e ocorrem misturas entre as forças operantes. Essa questão do normal aqui é bem discutível, né? Será que existe uma normalidade dentro da psicanálise? Será que existe o que é normal? O que vocês acham? A importância do sistema PEX para o acesso à libertação do afeto é a ação também nos torna compreensível o papel que toca as ideias substitutivas na configuração da doença. É possível que o desenvolvimento do afeto proceda diretamente do sistema X. Nesse caso, tem sempre o caráter de angústia, pelo qual são trocados todos os afetos reprimidos. Mas, frequentemente, o impulso institucional tem que esperar até achar uma ideia substitutiva no sistema que existe. Então, o desenvolvimento do afeto é possibilitado a partir desse substituto consciente. E o caráter qualitativo do afeto é determinado pela natureza dele. Afirmamos que na repressão o afeto se separa das suas ideias, e depois os dois prosseguem para seus diferentes destinos. Em termos descritivos, isso é indiscutível. Via de regra, porém, o processo real é que um afeto não surge enquanto não é conseguido uma nova representação do sistema que existe. Topologia e dinâmica da repressão. É interessante que esse texto aqui, para quem estava nos últimos encontros, a gente está falando numa 5 lições de psicanálise, e daí ele fala bastante desse sistema de repressão, de recalque. É bem interessante. Se vocês não assistiram às aulas anteriores, lá no canal do Genefil, dá uma olhadinha nisso, tá? É bem interessante essa parte. Eu acho que ele vai explicar aqui de novo, mas é interessante dar uma olhada lá também. Chegamos ao resultado da repressão, que é no essencial, um processo que se verifica as ideias na fronteira do sistema X e X. Agora podemos fazer uma nova tentativa de descrever mais detalhadamente esse processo. Deve-se de tratar de uma retirada de investimento, mas pergunta-se em qual sistema ocorre a retirada e a qual sistema pertence o investimento retirado. A ideia reprimida permanece capaz das ações nos X. Deve ter conservado seu investimento, portanto. O que foi retirado deve ser outra coisa. Se tomamos o caso da repressão propriamente dita, após a repressão, tal como se dá na ideia pré-consciente, ou mesmo já consciente, a repressão pode consistir apenas em que é retirada a ideia de investimento pré-consciente, que pertence ao sistema PIX. A ideia permanece não investida, então ou recebe investimento do X ou conserva investimento X, que já possuía antes. Logo, a retirada do investimento pré-consciente, manutenção do inconsciente ou substituição do investimento pré-consciente por um consciente. Notamos, aliás, que como por descuido, baseamos essas considerações na hipótese de que a passagem do sistema X
para o seguinte não ocorre por um novo registro, mas por uma mudança de estado, uma modificação do investimento. Aqui a hipótese funcional virou de cena topológica sem maior esforço. Mas esse processo de retirada de líbido não basta para fazer mais compreensível uma outra característica da repressão. Não está claro por que a ideia que permanece investida ou foi dotada de investimento a partir do X não deveria renovar a tentativa de, por força desse investimento, penetrar no sistema PIX. Então, a retirada da líbido teria que se repetir nela. E o mesmo jogo prosseguiria indefinidamente, mas o resultado não seria a repressão. Do mesmo modo, o referido mecanismo de retirada do investimento pré-consciente falharia. Em se tratando de escrever a repressão primordial, nesse caso, se depara com uma ideia inconsciente, que ainda não recebeu o investimento PIX, e que ela não pode ser retirada, portanto. Temos aqui necessidade, então, de outro processo que, no primeiro caso, sustente a repressão, e no segundo, cuide de sua produção e continuidade. E só podemos enxergá-lo na suposição de um contra-investimento, através do qual o sistema PIX se proteja do assalto da ideia consciente, como se manifesta um tal contra-investimento que tem lugar no sistema PIX. É algo que veremos em exemplos clínicos. É ele que representa o gasto permanente de uma repressão primordial, mas que também garante a permanência dela. O contra-investimento é o único mecanismo de repressão primordial. Na repressão propriamente dita, após a repressão, sobrevém a subtração do investimento PIX. É bem possível que, precisamente, o investimento retirado da ideia seja aplicado no contra-investimento. Notamos que, pouco a pouco, fomos levando a introduzir na exposição de fenômenos psíquicos um terceiro ponto de vista além do dinâmico e do topológico, o econômico, que procura acompanhar os destinos da quantidade de excitação e alcançar uma avaliação ao menos relativa dos mesmos. Parece-nos apropriado de seguir, com um nome especial, o modo de ver as coisas que é a consumação da pesquisa psicanalítica. Proponho que seja denominado metapsicológica, uma exposição na qual consigamos descrever um processo psíquico em suas relações dinâmica, topológica e econômica. Até, se não me engano, Freud tem esse livro, né? Ele escreve um livro chamado Metapsicologia, né? Diga-se de imediato que, no estado atual de nossos conhecimentos, conseguiremos fazê-lo apenas em alguns pontos isolados. Vamos fazer uma acanhada tentativa de descrição metapsicológica do processo de repressão nos três conhecidas neuroses de transferência. Podemos aqui substituir o investimento por libido, porque se trata, como sabemos, do destino dos instintos sexuais. Na histeria da angústia, uma primeira fase do processo frequentemente não é notada. Talvez seja realmente omitida, mas a observação cuidadosa permite reconhecê-la. Ela consiste no surgimento da angústia sem que se perceba o que a desperta. É de supor que no it havia um impulso de amor demandava transposição para o sistema PIX. Mas o investimento ali dirigido, vindo desse sistema, recolheu-se como numa tentativa de fuga, e o investimento libidinal inconsciente da ideia rejeitada foi descarregado como angústia. Numa eventual repressão do processo, foi dado um primeiro passo para dominar a desagradável evolução da angústia. O investimento em fuga voltou-se para uma ideia substituta, que por um lado ligava-se associativamente à ideia rejeitada, e por outro lado escapava à repressão
por ser distanciamento daquela, substituto por deslocamento, e permitia uma racionalização do desenvolvimento da angústia, que não pode se inibir, que não se podia inibir. A ideia substituta desempenha, então, para o sistema que o papel de um contra-investimento ao garanti-lo contra a emergência da ideia reprimida do psique. E, por outro lado, ou age como se fosse o local de partida para o desencadeamento do afeto da angústia, agora de fato não inibível. A observação clínica mostra que, por exemplo, a criança que sofre de fobia de animal sente angústia em 2 tipos de condições. Primeiro, quando o impulso amoroso reprimido é intensificado. Segundo, quando o animal angustiante é percebido. A ideia substituta se comporta, no caso, como o local de uma transmissão do sistema X para o sistema X, e no outro como uma fonte independente que desencadeia angústia. A expansão do domínio do sistema X costuma manifestar no fato que o primeiro modo de citação da ideia substituta retrocede cada vez mais adiante do segundo. Tem alguma dúvida? Tem alguma coisa? Boa noite, Maria, tudo bem? Aproveitar para estudar. Boa noite, Edivalda. Boa noite. Edinalva, né? Isso, Edinalva. Opa, boa noite, tudo bem? Tudo bem. Ó, que bom. Tudo bem, Maria? Olá. Edinalva. Edinalva, isso. Onde que eu toco aqui? Fiquem aventados para perguntar, tá bom? Tá ok. Fiquem aí para a gente discutir os pontos, que a gente não souber, a gente estuda. E vamos que vamos. Ok, obrigada. Imagina. Talvez a criança se comporte, afinal, como se não tivesse afeição alguma pelo pai, tendo se liberado completamente dele. É como se tivesse, de fato, medo do animal. Mas esse medo nutrido da fonte inconsciente revela-se pertinaz e desmedido face a todas as influências do sistema X, traindo desse modo sua proveniência do sistema X. Pessoal, só lembrando uma coisa, né? Essas aulas aqui que a gente está fazendo, elas estão sendo gravadas, tá bom? E daí, vocês podem, amanhã provavelmente eu vou postar no grupo nosso lá, e daí vocês podem estar pagando desde o começo, tá bom? Ok. Perfeito. O contra-investimento do XIS levou, portanto, à formação substitutiva na segunda fase a seguir angústia. Logo, o mesmo mecanismo encontra uma nova aplicação. O processo de repressão ainda não terminou, como sabemos, e encontra um outro subobjetivo na tarefa de inibir o desenvolvimento da angústia a partir do substituto. Isso ocorre dessa maneira. Tudo o que circunda e está associado à ideia substituta é investido de particular intensidade, de modo a poder demonstrar uma grande sensibilidade à excitação. Uma excitação de qualquer ponto da estrutura exterior deve inelutavelmente, graças à conexão com a ideia substituta, dar ocasião a um pequeno desenvolvimento da angústia, que então é utilizado como sinal para inibir mediante nova fuga do investimento o desenvolvimento ulterior da angústia. Quanto mais os contra-investimentos sensíveis e alertas forem distanciados do substituto oprimido, mais precisamente poderá funcionar um mecanismo que deve isolar a ideia substituta e dela afastar a sensação novas. Naturalmente, essas cautelas protegem apenas a excitação que chegam à ideia substituta a partir de fora mediante a percepção, mas nunca do impulso instintual que alcança a ideia substituta a partir da ligação com a ideia reprimida. Portanto, elas começam a influir apenas quando o substituto assumiu bem a representação do reprimido e não pode jamais ser inteiramente confiável. A cada aumento da excitação instintual,
o baluarte da proteção em torno da ideia substituta tem que ser colocado um pouco adiante. Toda essa construção, que de modo análogo é produzida nas outras neuroses, leva o nome de fobia. A fuga ante o investimento consciente da ideia substituta se exprime nas renúncias, evitações e proibições em que reconhecemos a exterior angústia. Olhando todo o processo, pode-se dizer que a terceira fase repetiu, em escala maior, o trabalho da segunda. O sistema X protege-se agora da ativação da ideia substituta mediante a contra-investimento do que o circunda, tal como antes havia se garantido contra a emergência da ideia reprimida mediante o investimento da ideia substituta. Desse modo, prosseguiu a formação substitutiva, por deslocamento. É preciso acrescentar que antes o sistema X possui tão só um pequeno lugar, por onde podia romper o impulso institucional reprimido, ou seja, a ideia substituta, mas que afinal toda a estrutura fóbica exterior corresponde a um tal enclave da influência inconsciente. Além disso, podemos sublinhar o ponto de vista interessante do que, através do mecanismo de defesa posto em ação, foi alcançada uma projeção do perigo institucional para fora. O eu se comporta como se o perigo do desenvolvimento da angústia não partisse do impulso institucional, mas de uma percepção, o que lhe permite reagir a esse perigo externo com as tentativas de fuga das evitações fóbicas. Uma coisa a repressão obtém nesse processo. O desencadeamento de angústia pode ser repressado em alguma medida, mas apenas com o pesado sacrifício da liberdade pessoal. Tentativas de fuga ante exigências institucionais são geralmente inúteis. Porém, o resultado de fuga fóbica é sempre insatisfatório. Só sobrou você, Edinalva. Só sobrou você na reunião agora? Ah, tá. Mas eu tô achando interessante a leitura. Ah, legal. Mas você vê que ele tem bastante coisa aqui, né? Como você Sim. pegou agora, né? Só vou te pegar aqui um pouquinho, já que já está no finalzinho aqui, só Tá. para dar uma explicação mais. Só marca aqui que eu. Essa questão do. Você sabe, eu não sei se você já estudou psicanálise, você estuda, Não, é só leituras. Eu faço algumas leituras. Eu certo, sou da educação. certo. Essas coisas aqui, como XIS aqui, o PIX, tem mais uma aqui que ele fala, que é o X. Ele deu essa definição mais para cima aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui para você. Dá para você entender porque são as topologias que ele coloca, né? São as topologias psíquicas, né? Até eu tinha anotado aqui, ó. Aqui, ó. Por enquanto, basta ter em mente que o sistema Pix partilha da propriedade do sistema XIS. Não é isso aqui, mais para cima. Aqui, vamos ver. Ó, aqui, ó. Tem as abreviaturas que a gente está usando, né? Como você chegou agora há pouco, está tudo aqui no livro, está tudo aqui no e-book. Então. Por exemplo, aqui, ó, tá vendo? A questão do inconsciente é o X, a consciência é o XIS, e depois tem mais um aqui que ele fala que é o pré-consciente, que é o Pix, aquele Pix lá, que lá embaixo, lá que eu falei agora há pouco, né? Então ele vai tratando isso dentro desse texto aqui. Também tem uma parte que ele fala da metapsicologia. Deixa eu ver se eu pego aqui para você. Já são as topologias aqui são bem interessantes, viu? Aqui, ó. Que estão aqui, tá vendo? São a metapsicologia. Se não me engano, até tem um livro que ele fala isso, que é a dinâmica, topologia e econômica, né? Entendi. Dinâmicas, topológicas e econômicas. Isso. E ele vai trazendo porque cada uma tem esse nome, né?
É bem Entendi. interessante. E no nosso grupo também, a gente tem um dicionário também, que o Adriano postou um tempo atrás, caso você tenha alguma dúvida de algum termo, é bom ter sempre o dicionário na mão, né? Ah, tá. Também ajuda um pouquinho, né? Ah, entendi a leitura. Entendi. Já deu para ter uma noção, porque assim, com aquelas siglas lá, né, que ele usa, né? A gente pega não sabe muito bem o que é isso, o que é aquilo. É, é verdade. E você vê que ele vai falando aqui, e muito desse texto aqui também, tá, uma parte dele, assim, explicada um pouco, tá nas 5 lições de psicanálise do Freud, que foi o texto anterior que nós lemos, tá? Hum, Então, se você puder dar uma olhada, a gente tá gravando, como a gente grava essas reuniões, depois dá para você assistir e ver e rever esse conteúdo, ou mesmo pegar o texto e lê-lo, né? E depois vir ah, nesse texto e comparar também. entendi. Eu farei. E Eu ele lerei. fala de fobias, ó, ele fala do nascimento da fobia. Então você vê que é bem interessante, né? É, para mim é um conteúdo interessante. Sim. Bom, a gente tem mais um minutinho, mais 4 minutinhos. Você quer falar alguma coisa? Você tem. Não, eu só gostaria mesmo do link para ver a leitura, a aula desde o comecinho. Tá. Eu acho que amanhã eu já envio lá no grupo, tá bom? Ah, tá bom. Então, E daí a gente já. Eu só passei aqui, nem envio. Aí amanhã cedo eu já envio lá no grupo mesmo. E já tá a playlist lá também, né? De todos os vídeos anteriores aí, se você quiser ver. ok. Eu agradeço. Ah, que bom. Obrigada. Imagina. Obrigada Imagina. pela atenção. Imagina. Bom, então eu vou parar a gravação aqui, tá? Ok.